A besta que saiu do mar, Apocalipse 13. Quem é? As doutrinas de demônios. Apocalipse 13 é um texto simbólico profético que faz menção às duas bestas, a que emerge do mar e a que emerge da terra, a união entre essas duas bestas formando um poder político-religioso. A união entre Estados Unidos que está ligada à besta que emerge da terra e o Vaticano que está ligada à besta que emerge do mar. É uma profecia ligada ao livro de Daniel e, para melhor entender Apocalipse 13, temos que recorrer ao livro de Daniel. Antes de começar, veremos o que significa a besta. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Apocalipse capítulo 17 versículo 12. Besta significa um animal, mas em profecia, se refere a um poder, uma autoridade, político ou religiosa. Quando a Bíblia fala em besta, está falando de um determinado poder. Tem um grande alerta que Cristo nos faz: será que estamos fazendo sua vontade ou a do diabo? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo capítulo 4 versículo 1. Cuidado! Veja se está ou não dando ouvidos e obedecendo a doutrinas de demônios. A besta que subiu do mar, Apocalipse capítulo 13 versículo 1. Será que é uma autoridade que sobe do mar? E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Apocalipse capítulo 13 versículo 1. A besta fera de 7 cabeças representa o sistema político mundial. O que significa subir do mar? E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, e multidões, e nações, e línguas. Apocalipse capítulo 17 versículo 15. A autoridade vem de uma região com muitas pessoas e muitas nações, seja Europa. Esta besta ou autoridade tem 7 cabeças e 10 chifres. Vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças. Significado de cabeças. Aqui o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo, e, quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Apocalipse capítulo 17 versículos 9 e 10. As 7 cabeças. São os 7 impérios mundial que perseguiram o povo de Deus ao longo da história do mundo. 01 Egito de José até Moisés. 02 Síria. 03 Babilônia de Nabucodonosor. 04 Medo e Persas. 05 Grécia, Antigo Epifânio. 06 Roma Imperial. 07 Roma Papal, surgir de Roma Imperial. Significado dos 10 chifres. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Apocalipse capítulo 17 versículo 12. São as 10 tribos bárbaras que derrotaram o Império Romano e reinaram por uma hora, seja pouco tempo, depois, entregaram a sua autoridade ao domínio religioso no ano 538 d.C. Representa também os 10 dedos dos pés da estátua no sonho de Nabucodonosor descrito no capítulo 2 do livro de Daniel. 01 Álamos. 02 Hunos. 03 Burgundos. 04 Suevos. 05 Visigodos. 06 Saxões. 07 Lombardos. 08 Érulos. 09
vândalos. 10. Ostrogodos. Os diademas. E sobre os seus chifres 10 diademas. Diadema é um enfeite usado na cabeça pelos reis, confirmando que se trata de um governo. A blasfêmia. Ser humano querendo se fazer Deus. E sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Veja o que é uma blasfêmia. Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. João capítulo 10 versículo 33. Principais blasfêmias que esta besta ou autoridade profere contra Deus, entre outras. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão, por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo. Daniel capítulo 7 versículos 25. A. Alteração do segundo mandamento, não. Adorar imagem de escultura. B. Quarto mandamento, que é o dia de guarda do Senhor, o sábado da criação, trocou pelo domingo da ressurreição. C. Divisão do 10º mandamento. É uma continuação do Império Romano e de todos os impérios que perseguiram o povo de Deus. Esta besta usa o título de Sumo Pontífice, que significa construtor de pontes, título usado pelos imperadores romanos que agora é assumido pelo Papa. A besta que subiu do mar, Apocalipse capítulo 13 versículo 2. Esta besta quer roubar a autoridade de Cristo, assim como o dragão tentou roubar lá no céu. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Apocalipse capítulo 13 versículo 2. A fera tem autoridade, poder e um trono. Isso indica que ela é um sistema político. De onde vem a descrição deste animal? Besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. O animal aqui descrito é a junção dos 3 animais ou poder que Daniel observou numa visão como descrita em Daniel 7. O quarto animal ou poder terrível e espantoso ali descrito é o próprio poder religioso que se instalou após a queda do Império Romano, dando continuidade a este império. Foi no período de 538 a 1798 d.C. Esta autoridade reinou e implantou todas as brutalidades contra o povo de Deus, uma das maiores estupidez que os 3 animais aplicaram contra Deus em seus reinos. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas, tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Daniel capítulo 7 versículos 3 a 7. Os 4 animais são 0 Babilônia, 02 Medo e Persas, 03 Grécia, Antigo Epifânio, 04 Roma Imperial. Roma Papal é a continuação destes poderes.
Percebe que este animal de Apocalipse 13 tem um pedaço de cada reino que perseguiu o povo de Deus? Juntou um pedaço da soberba de cada um deles. Herança do Império Babilônico representado pelo leão. Falou o rei, dizendo: Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder, e para a glória da minha magnificência? Daniel capítulo 4 versículo 30. Herdou as pretensões e orgulho e a transgressão à lei de Deus. Herança do Império Medo-Persa representado pelo urso. O Império Medo-Persa foi o primeiro a adorar o Deus Sol. Esta adoração acontecia no primeiro dia da semana, por isso em inglês Sunday, que significa dia do sol. O quarto animal copiou deste império a guarda do domingo, justificando que o dia de guarda seria o dia da ressurreição de Cristo, não o dia da criação do mundo, o que é contrário aos 10 mandamentos. A besta que saiu do mar continuou estas práticas. As filhas desta igreja copia e ensina esta tradição de ensino. Herança do Império Grego representado pelo leopardo. O Império Grego era um império politeísta, existia deuses para várias situações e criaram o panteão dos deuses, onde se invocavam a imagens de santos. Sendo a deusa mais conhecida a Afrodite, deusa do amor. Hoje temos um santo para cada dia e para cada situação. A besta que subiu do mar, Apocalipse capítulo 13 versículo 3. E quando deu uma pausa nesta ditadura religiosa, e viu uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Apocalipse capítulo 13 versículo 3. Diz que a besta seria ferida de morte e após ser totalmente curada a besta fera voltará a implantar crueldades novamente contra o povo de Deus. Nos prepararemos para isso. Para entender a ferida de morte, vamos ver como surgiu a ditadura religiosa. 01. Início de tudo. Tudo teve início com A. Nimrod e a Torre de Babel. B. José no Egito até Moisés. C. Babilônia hoje, Iraque. D. Império Medo-Persa. E. Império Grego de Alexandre o Grande e de Antíoco Epifânio. F. Império Romano. G. As 10 tribos bárbaras que derrotaram o Império Romano e devolveram suas autoridades ao domínio papal, culminando na troca da guarda do sábado da criação para domingo da ressurreição, entre outras. Foi a 7 de março do ano 321 que o imperador Constantino proclamou o domingo como dia de descanso, com o objetivo de organizar o calendário semanal. Dia do Deus Sol, divindade oficial do Império Romano nesta altura, e que explica a designação utilizada pelas línguas germânicas para este dia. Fonte: blog RTP Ensina. 02. A obrigatoriedade da guarda do domingo. Foi no ano de 538 d.C. Como resultado das perseguições feitas pelo Império Bizantino, cristãos monofisistas estabelecem a Igreja Copta em Alexandria, data aproximada. O Terceiro Concílio de Orleans acontece e proíbe atividades rurais no domingo. Fonte: Wikipédia. 03. A besta foi ferida de morte. Em 1798, o Papa Pio VI foi preso pelas tropas francesas e levado cativo. Por mais de 130 anos, o papado ficou privado de sua autoridade temporal. Fonte: cpb.com.org. Percebe que a ferida da besta está quase curada? Percebemos como o povo está maravilhado com a besta do Vaticano, o qual se opõe, e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 4. É o vinho,
ou seja, falsas doutrinas que esta besta está de forma próspera implantando tanto nas suas igrejas e nas igrejas de suas filhas, as mesmas falsas doutrinas. Substituindo Deus em perdoar pecados, adoração à imagem, troca da guarda do sábado pelo domingo, substituindo as leis de Deus, se fazendo Deus. A besta que subiu do mar, Apocalipse capítulo 13 versículo 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Apocalipse capítulo 13 versículo 4. Quem é o dragão que deu poder à besta? E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse capítulo 12 versículo 9. Veja que forte está alerta. Quem adora a besta do Vaticano que age a mando do diabo, está adorando o próprio diabo. A besta que subiu do mar, Apocalipse capítulo 13 versículo 5. E foi-lhe dada uma boca, para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Apocalipse capítulo 13 versículo 5. A blasfêmia. Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. João capítulo 10 versículo 33. 42 meses. Se multiplicar 42 meses vezes 30 dias, chega-se a 1260 dias proféticos. Cada dia profético representa um ano. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Números capítulo 14 versículo 34. Estes 1260 anos corresponde ao período que vai de 538 a 1798 depois de Cristo. Os acontecimentos deste período são: acontecimento importante do ano 538 depois de Cristo. Na religião. Como resultado das perseguições feitas pelo Império Bizantino, cristãos monofisistas estabelecem a Igreja Copta em Alexandria, data aproximada. O Terceiro Concílio de Orleans acontece e proíbe atividades rurais no domingo. Fonte: Wikipédia. 1798 d.C. Em 1798, o Papa Pio VI foi preso pelas tropas francesas e levado cativo. Por mais de 130 anos, o papado ficou privado de sua autoridade temporal. Fonte: cpb.com.org. Aqui a besta teve uma de suas cabeças ferida de morte. A besta que subiu do mar, Apocalipse capítulo 13 versículo 6. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Apocalipse capítulo 13 versículo 6. Esta autoridade, diz. Em 1895, um artigo do National Catholic disse o seguinte: o Papa não é apenas o representante de Jesus Cristo, mas ele é Jesus Cristo, ele mesmo, oculto sob o véu da carne. Catholic National, July 1895. Fonte: sétimodia.wordpress.com. Blasfema contra a Igreja e do nome de Cristo, ensinando heresias. A besta que subiu do mar, Apocalipse capítulo 13 versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua, e nação. Apocalipse capítulo 13 versículo 7. A guerra aos santos foi no período do domínio papal,
que foi de 538 a 1798 d.C. Neste período foi instalado a Santa Inquisição para perseguir quem não se submetia às doutrinas religiosas do papado, condenando a estes a torturas e serem queimados vivos. Também houve a proibição da Bíblia, entre outras. Aqui a besta trocou a morte no Coliseu, comidos por leões pela fogueira. A besta que subiu do mar, Apocalipse capítulo 13 versículo 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13 versículo 8. Veja que alerta muito importante: quem adora esta besta, seja a obedecer, não tem um nome inscrito no livro da vida, mas Deus nos faz um convite: ainda é tempo de se inscrever no livro da vida. E ouvi outra voz do céu, que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Apocalipse capítulo 18 versículo 4. Está ouvindo este convite de Deus? A besta que subiu do mar, Apocalipse capítulo 13 versículo 9 e 10. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Apocalipse capítulo 13 versículos 9 e 10. Veja quem são os santos. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse capítulo 14 versículo 12. A besta governa sobre toda tribo, e povo, e língua, e nação, assim, é maior do que o governo de um único país, mas o fim dela e de quem adorá-la, seja obedecer, já está traçado. Cuidado com o vinho da besta, seja sua doutrina. Será que estamos praticando alguma dessas doutrinas? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo capítulo 4 versículo 1. Este vinho não é servido somente pela besta, mas, por suas filhas também, inclusive a igreja que saiu de dentro dela, as igrejas protestantes, que na Bíblia diz que são as filhas da besta. Sai dela, povo meu, diz o Senhor. Meu próximo vídeo: a besta que saiu da terra.